A Tesla entregou mais de 422 mil carros elétricos no primeiro trimestre deste ano. O magnata Elon Musk vendeu parte das ações dele da montadora de veículos elétricos Tesla. A Tesla acabou tendo ali, trazendo um reajuste, aumentou o preço dos seus carros lá na China. A China começa a ameaçar a liderança da americana Tesla. No ano passado, a Tesla abalou o mundo dos veículos elétricos ao revelar que quase metade das baterias utilizadas no primeiro trimestre do ano eram, na verdade, baterias de fosfato de ferro e lítio, ou LFP para abreviar. Isso representou uma mudança marcante e abrupta em relação à tecnologia anterior baseada em níquel e cobalto que eles usavam. Mas o fato é que as baterias LFP já eram populares na China, e só recentemente é que estão começando a ganhar espaço nos mercados ocidentais. Agora, a Rivian está seguindo o mesmo caminho, e a Ford e a Volkswagen estão testando ativamente a tecnologia LFP para futuros veículos elétricos. Hoje, estamos analisando a nova bateria DV à base de ferro, como ela difere de outras tecnologias de bateria para veículos elétricos e qual é a empolgação em torno disso. Também vamos explorar por que a Tesla fez essa mudança e o que será necessário para que os fabricantes de veículos elétricos inventem a bateria perfeita para veículos elétricos. É bem provável que você tenha muitas baterias diferentes em sua casa para eletrônicos de consumo, seja em relógios ou carros. Hoje, as baterias têm uma grande capacidade de fornecer energia portátil, mas lembre-se de que elas vêm em várias formas e tamanhos. Por exemplo, as baterias CR2032 são pequenas guerreiras que alimentam os relógios de pulso. E não podemos esquecer das pilhas AA que alimentam as lanternas. Depois, temos as confiáveis veículos elétricos pilhas AA que alimentam o controle remoto da TV e muitos brinquedos pequenos. E quando foi a última vez que você comprou pilhas AA? Provavelmente muito raramente. Elas são usadas em canetas de luz de LED e ponteiros laser. Temos também as robustas pilhas C e as poderosas pilhas D que alimentam rádios portáteis, dispensadores automáticos de papel toalha e dispositivos médicos. Claro, não podemos esquecer das famosas pilhas de 9 volts que alimentam equipamentos de cozinha. Mas agora vamos pular para as baterias para veículos elétricos. No ano passado, em 2022, as baterias à base de ferro representavam apenas 3% do mercado de baterias nos Estados Unidos e Canadá combinados, em comparação com 6% na União Europeia. O restante do mercado de baterias para veículos elétricos era composto por células de níquel, cobalto e magnésio. Em contraste, no mercado chinês de veículos elétricos, as baterias à base de ferro representavam 44% do mercado, enquanto as baterias NCM representavam 56%. Então, como a tecnologia de bateria à base de ferro, conhecida como tecnologia LFP, se encaixa nesse cenário de veículos elétricos? Bem, as baterias de fosfato de ferro e lítio foram descobertas pela primeira vez em 1996, mas levou mais 10 anos para que realmente ganhassem destaque. Podemos encontrar a tecnologia LFP em tudo, desde motocicletas até dispositivos solares e carros elétricos. Geralmente, as baterias recebem o nome dos produtos químicos usados no cátodo, e a bateria LFP utiliza um material de cátodo feito de um composto inorgânico chamado fosfato de ferro e lítio. O F em LFP vem do sinal químico do ferro na tabela periódica. Na tabela periódica dos elementos, o ferro é representado pelo símbolo químico Fe. Acredite ou não, as baterias LFP fazem parte da família de baterias de íon lítio, mas nem todas as baterias de íon lítio são LFP. Por exemplo, as baterias de óxido de níquel, manganês e cobalto, NMC, e as baterias de óxido de níquel, cobalto e alumínio, NCA, são outros dois membros da família de baterias de íon lítio que já são amplamente utilizados em veículos elétricos. Agora, vamos falar sobre as diferenças das baterias de veículos elétricos à base de ferro. Por exemplo, considere o fato de que as baterias convertem energia química em eletricidade. Por causa disso, a bateria típica de íon lítio é instável quando completamente carregada. É por isso que a recomendação geral é manter a bateria com 80% de carga se você quiser prolongar a vida útil da bateria do veículo. Agora, temos a bateria à base de ferro, ou LFP. A ligação de fósforo e oxigênio no cátodo LFP é mais forte do que a ligação de metal e oxigênio em todos os outros materiais de cátodo. Essa ligação torna a bateria mais estável quando armazenada com carga total, o que significa que ela pode ser carregada até 100% sem causar uma degradação acelerada da bateria ao longo do tempo. As baterias LFP também são mais baratas em comparação com as baterias NMC e NCA, que requerem níquel e cobalto. A razão é que extrair esses dois materiais não é barato, e comprá-los também não é barato. Mas as baterias LFP não precisam de níquel ou cobalto. Em vez disso, elas utilizam um composto cristalino que é um componente principal encontrado perto da parte superior do manto da Terra. As baterias LFP são mais fáceis e mais baratas de extrair. De fato, é por todas essas razões que a Tesla anunciou planos para expandir o uso dessas baterias
baterias. As baterias nesses caminhões elétricos semi-veículos elétricos contêm mais lítio do que o MC. Especialistas da indústria estão preocupados que as baterias à base de ferro tenham uma vantagem de preço, mas se o preço do lítio aumentar no momento, mesmo que o preço do lítio tenha caído mais de 30% este ano. De fato, estamos vendo o fim de um período de 2 anos que ajudou a elevar o valor das baterias de veículos elétricos em um fator de 12. Mas agora, com a recente queda no preço do lítio, os especialistas esperam que o preço das baterias de veículos elétricos caia. E como a bateria é um ingrediente-chave de um VEI, isso significa que o preço dos veículos elétricos também deve cair. Embora não esteja mantendo a respiração quanto a isso, atualmente, a tecnologia de bateria à base de ferro é dominada por fornecedores chineses. Por exemplo, a Tesla atualmente obtém baterias LFP da empresa chinesa Contemporary Amperex Technology Co Limited, CATO, que não possui fábrica nos Estados Unidos. No entanto, devido às tensões políticas atuais entre os Estados Unidos e a China, fazer com que fornecedores chineses construam fábricas de baterias à base de ferro nos Estados Unidos não será fácil. Além disso, apesar de tudo isso, Musk e outros defensores das baterias LFP afirmam que a abundância e os preços mais baixos do ferro superam as desvantagens que têm dificultado a adoção global das células LFP. Até agora, de qualquer forma, temos Colin Campbell, que é um executivo da divisão de trem de força da Tesla. Em abril passado, ele anunciou que sua equipe estava eliminando os ímãs de terras raras dos motores da Tesla. O motivo é devido a preocupações com a cadeia de suprimentos e a toxicidade da produção dos ímãs. Isso não significa que a Tesla inventou um novo material de ímã, o que acontece apenas algumas vezes por século. Em vez disso, os painelistas especulam que a Tesla decidiu simplesmente usar um ímã muito menos potente. O candidato mais óbvio seria o ferro, que é um cerâmico de ferro e o material de ímã alternativo perfeito ainda não pode ser produzido em grande quantidade. Por isso, os analistas acreditam que a Tesla provavelmente ainda terá alguns gramas de terras raras espalhados por seus futuros veículos para coisas como direção hidráulica, vidros elétricos e limpadores de para-brisa automáticos. Fazer uma mudança completa ainda vai levar tempo. Se alguém algum dia conseguir criar a bateria perfeita, eles conquistarão o mundo. Para criar essa bateria perfeita, em primeiro lugar, ela precisaria ser capaz de carregar rapidamente. Afinal, o carregamento lento de veículos elétricos é um dos principais impedimentos para que os consumidores comprem veículos elétricos. Ela também precisaria ter uma alta capacidade, ao mesmo tempo, ser segura. A bateria perfeita para veículos elétricos também precisaria ser leve e pequena. Isso soa ótimo na teoria, mas quanto disso pode realmente ser feito? Bem, quando se trata de aumentar a velocidade de carregamento, isso depende de muitos fatores. Por exemplo, as baterias de íon-lítio carregam mais devagar quando estão frias, em comparação com quando estão quentes. Além disso, as baterias são projetadas atualmente para máxima longevidade, o que significa que levam o mesmo tempo para carregar de 80% a 100% do que levam de 10% a 80%. A rapidez com que a bateria pode ser carregada também depende em grande parte da potência de saída do posto de carregamento. Uma potência de saída mais baixa significa carregamento mais lento. Portanto, para aumentar a velocidade de carregamento da bateria, os fabricantes não apenas precisarão explorar diferentes materiais de bateria, mas também terão que adaptar essas baterias às condições climáticas. Preocupações com a segurança e potência de saída do posto de carregamento. Há também o fator importante do peso. Por exemplo, teoricamente, é possível alimentar um avião com uma bateria, mas as baterias de hoje simplesmente não têm a densidade de energia necessária para alimentar aviões além dos mais leves. E mesmo que pudéssemos alimentar aviões pesados com baterias, eles não seriam capazes de voar muito longe. Usando estimativas para as densidades de bateria atuais e restrições de peso do avião, analistas de aviação descobriram que uma aeronave movida a bateria com 19 lugares teria um alcance máximo de cruzeiro de cerca de 160 milhas. Mas lembre-se também de que um avião precisa de energia adicional para circundar o aeroporto por 30 minutos caso não seja possível pousar imediatamente. Ela também deve ser capaz de alcançar um aeroporto alternativo a 60 milhas de distância em caso de emergência. Então essa estimativa de alcance de 160 milhas rapidamente cai para cerca de 30 milhas. O futuro dos aviões elétricos depende das melhorias futuras das baterias. De qualquer forma, voltando à Tesla, você provavelmente ouviu falar sobre a contínua guerra de preços de veículos elétricos. A questão é que muitas pessoas não percebem que a ideia de Elon Musk de reduzir os preços e proteger o volume em vez das margens de lucro é semelhante ao que Henry Ford fez em 1913. Em 1913, quando Henry Ford começou a usar uma esteira rolante sob a linha de montagem, ele começou a reduzir o preço do modelo T para impulsionar as vendas, de modo que a Ford pudesse construir mais veículos em menos tempo. Avançando 110 anos, Elon Musk fez a mesma coisa.
Desde o início de 2023, Musk tem reduzido o preço do modelo Tesla mais popular. As margens de lucro da Tesla estão atualmente sendo afetadas por isso. Apesar disso, a Tesla ainda espera dobrar sua produção de 2022 e construir 2 milhões de veículos este ano. Segundo Musk, a Tesla acredita que está preparando o terreno para enviar um grande número de carros com uma margem menor e depois colher essa margem no futuro. De qualquer forma, com ambição como essa, a Tesla toma decisões calculadas sobre as baterias que alimentam seus veículos elétricos. Mas agora me diga, o que você acha da nova tecnologia de bateria à base de ferro? Compartilhe sua opinião comentando abaixo. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado pelo seu apoio.